the Son, and the Holy Spirit, by this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Conversa rápida aqui sobre o orfismo, a religião dos mistérios órficos. É uma religião de caráter iniciático que existiu lá na Grécia Antiga. Dizem que o fundador é um poeta chamado Orfeu, né? Não se sabe exatamente muita coisa sobre essa figura, né, do poeta Orfeu, mas acredita-se então que ele teria sido o fundador desse sistema religioso, que é bem diferente do sistema religioso que a gente chama de religião pública, que é a religião politeísta lá da Grécia Antiga. Então é bem diferente o sistema. Então, o que a gente tem que entender, né? Qual que é o importante dessa história do orfismo? Primeiro, por que a gente tem que entender o orfismo? Primeira coisa que a gente tem que saber é que o orfismo é uma religião. Nós não podemos tentar entender o que dizem os órficos, tentar compreender eles a partir da nossa tradição judaico-cristã. Então, nós estamos falando de uma religião que surgiu e que existiu, né, antes do cristianismo, antes de Cristo ter nascido. Então, começamos por aí, né, para a gente não gerar confusão, né, na questão conceitual. Então, Orfeu seria o fundador, como eu falei, de uma religião antiga, né, veio antes do cristianismo. E o que os órficos eles acreditam? Então, os órficos eles fazem eles introduzem então também assim, né, a ideia de um dualismo ali, né, corpóreo entre alma e corpo, né? Essa alma ela tem uma existência imortal. A alma do ser humano teria uma natureza imortal, existiria antes do corpo. Então o corpo material da pessoa, segundo os órficos, não seria a verdadeira existência, mas sim a existência em forma de alma. E essa alma que a gente fala aqui, eles usam a palavra daimon, que ao pé da letra a gente traduziria como demônio. Por isso que eu falei que não dá para confundir com o cristianismo ou com a tradição judaico-cristã, porque a noção de demônio aqui não é a noção de demônio do cristão, que é o demônio para o cristão tem a ver com o gênio do mal. E na religião dos mistérios órficos ou no orfismo, o demônio ele nada tem a ver com o gênio do mal, mas sim com a essência ali do homem, com esse princípio divino. Seria uma espécie de princípio divino. Como que eu poderia dizer esse princípio divino? Seria como se fosse uma espécie de força divina que anima o corpo material do ser humano, né? Uma força divina, talvez um ser divino. Não que nós sejamos Deus, mas esse daimon ele seria uma espécie de ser divino, não no sentido de Deus pessoal. Eu não confundo isso assim. Eu não quero dizer que nós somos deuses em forma de alma e nós estamos presos no corpo, não tem nada a ver. Mas seria a palavra, eu estou colocando como força, né? É errado usar essa palavra, mas uma força assim, uma força divina dentro do corpo humano que anima esse corpo humano. Seria esse o daimon. Esse daimon ele é eterno e ele existe antes do corpo, como eu falei. O corpo ele é só uma passagem. Os órficos eles acreditavam que o corpo humano seria uma espécie de castigo, de prisão para essa alma, para esse daimon, porque em algum momento nós, em forma de alma,
que é a nossa verdadeira existência, no mundo espiritual, em algum lugar, a gente cometeu uma culpa original e a gente deve pagar por essa culpa. Então a gente vem, desce até o corpo material, até esse mundo inferior, que é o mundo da matéria, e aqui nós sofremos. Então nós temos dor, nós temos toda uma questão de sofrimento, né? A gente tem que trabalhar, enfim, a gente é frágil e sofre bastante coisa aqui. Então a gente vem para o corpo, segundo os órficos, né, a gente viria para o corpo para pagar por essa culpa, essa culpa original. Os órficos, eles acreditam que somente vai conseguir pagar essa culpa aquele que for iniciado, né, aquele que seria, né, fosse iniciado na religião órfica. Ou seja, teria que ser caráter iniciático, ou seja, teria que ser, de certa maneira, aceito no grupo, né, como fazer parte de uma sociedade secreta, né? O cara que faz parte de uma sociedade secreta, ele tem que ser iniciado, né? Ele vai ter que ser, de certa maneira, permitido que ele participe daquela sociedade secreta. Senão, ele não vai saber o que acontece lá dentro e se ele quiser chegar lá na sociedade secreta, ninguém vai aceitar ele, a não ser que seja permitida a participação dele. Ele vai ser iniciado, ele vai fazer um ritual de iniciação e tudo mais. O orfismo, ele tinha essa característica também, de ser uma religião de iniciados. E aí aquele que fosse iniciado, né, praticante da religião órfica, ele iria fazer uma prática ascética. Isso não tem nada a ver com ceticismo, tem a ver lá com a escola cética, lá, pirronismo, lá, e a questão do ser humano não ter possibilidade de conhecimento, e isso é ceticismo. Asceticismo significa então o quê? Asceticismo seria uma espécie de prática, disciplina ali dentro da religião, preceitos de disciplina, né? Dentro da religião ali, ao qual os praticantes daquela religião deveriam fazer, né? Práticas religiosas ali de disciplina. Né? Os budistas fazem isso também, eles têm toda uma questão de jejum, de meditação lá, e é tudo uma coisa de disciplina, para disciplinar o corpo. Então, o cristão também faz jejum, né? Também, né, uma prática ascética. Então, os órficos, eles faziam isso também, eles faziam práticas órficas ali, que visavam uma disciplina do corpo, e aquele que se purificasse, segundo os órficos, teria o processo de reencarnação, porque a gente, se não se purificasse, a gente continuaria vindo, reencarnando, até pagar por esse castigo, né? Então, aqueles que se purificassem, segundo os órficos, eles iriam voltar para o mundo espiritual, lá na sua verdadeira forma de existência, que é a existência da alma, e assim eles iriam receber um prêmio, né? Iriam receber um prêmio por ter se purificado, e não iriam mais voltar para o mundo material e reencarnar de novo. Então, para eles, esse mundo material seria uma espécie de prisão mesmo, de castigo. A vida, a existência no mundo material não seria a verdadeira existência. Então, esse pensamento aqui, esses tópicos que eu comentei aqui, seriam, olha, você vê isso, de certa maneira, dentro da filosofia socrática, você vê muito isso dentro da filosofia platônica. Pitágoras também, no filósofo Pitágoras lá, tem muita influência desse pensamento, né, dessa religião, na verdade, dessas ideias órficas, você vê muito isso. Então, é importante que a gente tenha pelo menos essa noção, né, do que são essas coisas, do que esses órficos eles estão pensando, eles estão dizendo, porque de certa maneira isso aí, quando você entende da onde vem isso aí, você entende por que Platão fala de mundo das ideias, mundo sensível, enfim, ou por que Sócrates defende que a gente não deva... O Sócrates, né, geralmente esse Sócrates que nós estamos falando aqui, geralmente é aquele personagem dos diálogos platônicos. Então, por que esse Sócrates ele prega o desapego às coisas materiais, ao corpo em si e tudo mais? É pra gente, ou até mesmo Pitágoras, e o Pitágoras também acreditava em reencarnação e tudo mais. Então, quanto que essa religião ela tem uma influência aí tremenda nesses filósofos. Em ter uma noção disso ajuda a esclarecer, né, a postura desses filósofos em relação à filosofia e as ideias filosóficas deles.